sentir, Senhor, a Tua presença. Não só sentir, mas ter o Senhor dentro do nosso coração, meu Pai. A cada dia, Senhor, a cada noite, a cada segundo, meu Pai, de nossas vidas, que nós possamos buscar o Senhor, que nós possamos falar para o Senhor que não podemos viver sem o Senhor, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor, meu Pai, tem que ser tudo para nós, meu Pai. Por isso eu entrego, Senhor, esse culto, Senhor, nas Tuas mãos. Fala conosco, meu Pai, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ouvir, meu Pai, as Tuas instruções, meu Pai, porque temos que ser, meu Pai, orientado pelo Senhor. Seguir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem falado aqui através desse altar, Senhor. Pela vida dos irmãos, que nós viemos, meu Pai, não só ouvir, mas guardar e praticar, Senhor. É isso que eu peço e desde já, Senhor, te agradecemos. Te agradecemos por esse amor maravilhoso, meu Pai. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, Jesus. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Glórias a Deus, porque estamos aqui nessa noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmos 91. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. A nossa segurança está no Senhor Jesus, né, irmãos? Tem hora que eu sou de carne e osso, né? Eu não sou uma super mulher, então tem hora que eu fico fraca, mas aí o Senhor vem e nos fortalece de novo. E Ele, como diz no Salmo 91, a segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. A igreja pode se assentar. A gente fala aqui, irmão, a gente aprendeu com o bispo, com a bispa, cada um que sobe aqui fala do que vive, não é? E então, até comentei com a bispa ontem, ou hoje, eu não estou me lembrando, acho que foi ontem, que a gente foi de novo para o hospital com meu filho. E essa semana que passou eu escutei assim, poxa, ele passou mal de novo. Até falei com a missionária Alexandra, ela falou de um jeito que parece que eu gosto de ir para o hospital, que parece que o meu filho gosta de sentir dor. E meu esposo falou para mim, se eu pegar ela aqui, eu vou pegar ela e vou jogar ela lá fora, eu não quero mais que você faça a unha dela. Você trabalha porque você quer, que você não precisa disso. Falei, calma, Leandro. Né, irmãos, que ele ficou assim, ansioso, vamos falar, deixa, Leandro, a pessoa não tem Jesus e acaba falando besteira. Mas se ela quiser, irmãos, acaba que eu ainda faço a unha dela, porque eu sou muito boba. E aí ela falou isso e aquilo, acabei contando para ele, eu não tenho nem que contar para ele, aquilo passou. Mas eu falei com a bispa de quê? Da minha segurança, que eu tenho que ter segurança no Senhor. Igual a irmã Alexandra sempre conversa comigo. Eu confiar no Senhor.
é que, como eu falei, irmãos, a gente é de carne e osso, e tem meses, assim como os irmãos também. Tem passado por lutas, eu não sinto o meu corpo descansar, eu não sinto a minha mente descansar, eu estou sempre ativa, sempre. Isso faz muito mal, isso gera doenças dentro de nós. Então, se o Senhor é a minha segurança, eu peço ao Senhor que Ele me ensine a descansar, me ensine a confiar mais nele. E naquela noite lá no hospital, eu falei, Senhor, se for da Tua vontade, meu Deus, me leva para casa, porque eu não penso só em mim, irmãos, eu penso mais no meu esposo e no meu filho, porque ele também fica cansado, ele dirige altas horas da noite, às vezes está sonolento, mas eu creio, irmãos, que são os anjos do Senhor que estão ali guiando aquele carro, igual a bispa nos ensinou, já sai de casa orando, Senhor, coloca um plantão bom, pessoas que amem cuidar do próximo, porque a gente vê cada coisa no hospital, não importa se é público ou particular, não tem diferença não, irmãos, está desse jeito. A saúde do Rio está desse jeito. Mas aí eu confiei no Senhor, falei, Senhor, se for da Tua vontade, por favor, me leva para casa, eu estou tão cansada, eu preciso descansar. E assim foi feita, eu falei, a Tua vontade vai ser feita, que o exame dele esteja bom. Se tiver que internar, ele vai internar. Eu já levei até a bolsa, irmãos, com tudo dentro. Para quê? Para não precisar no outro dia o meu esposo ir lá levar tudo, porque é cansativo, eu vejo o lado dele também. A gente tem que ver o lado do nosso esposo, o lado da esposa. Não é fácil para ninguém. Mas aí o Senhor aprove a vontade do Senhor, e Ele nos levou para casa. O exame do João está bom, graças a Deus. E eu fui para casa, irmãos, e fiquei acordando de 2 em 2 horas, de sexta para sábado, de sábado para hoje, e de hoje para amanhã vai ser de 4 em 4. Mas é o Senhor que tem me dado essa segurança. É fácil, irmão? Não é não. Dói muito você olhar um filho gemer de dor. E eu não posso nem perguntar, irmãos, Senhor, por quê? Eu nunca fui mal com ninguém, porque logo o meu filho. Eu não posso perguntar isso. Ele tem um propósito nessa enfermidade. Ele tem um propósito para a cura, da cura dele, para a honra e glória do Senhor Jesus. E se ele não curar, eu com meu braço gordão, eu não posso fazer nada. Eu tenho que aceitar a vontade do Senhor. Mas eu sei que, como diz aqui na palavra dele, que a gente, cada um de nós, bispo, cada um, irmãos, a gente habita no esconderijo do Altíssimo. A gente tenta todo dia ser uma pessoa melhor, obedecer os mandamentos do Senhor Jesus. As lutas vêm, mas a gente está ali. Eu estou sempre ali, irmão, sempre ali. Ele pergunta, mãe, você está cansada? Eu não estou cansada, mãe não cansa. Eu não vou falar, irmãos. A gente fala entre nós, vamos falar, poxa, eu estou tão cansada. Está sempre internando, não vou. Abaixo do Senhor Jesus e do meu esposo, Ele é o amor da minha vida, eu tenho um amor imenso pelo meu filho. Eu sei que o Senhor me escolheu para ser a mãe dele. Ele falou assim, ó, ela vai servir para ser a mãe do João. Então tá bom, Senhor, mas tenha misericórdia, tira toda a dor. E quando eu oro, irmãos, eu não oro pela um tipo de enfermidade, eu oro por todos. Eu peço a cura de todos, não é só do meu filho. Porque nós conhecemos milhões de pessoas. Aqui entre nós estamos fazendo check-up, não é? Eu tenho que ir no médico, ainda não fui, estou desobediente nessa parte, que eu fico só fazendo as coisas, né, da minha família. Eu preciso me cuidar da minha mente, preciso tirar um tempo maior para estar lendo a palavra do Senhor Jesus, porque senão a gente faz tudo correndo, devocional correndo, lei correndo, faz comida correndo, parece uma formiga atômica. Isso vai me levar a algum lugar? Não vai, só o cansaço extremo na parte da noite. Eles falam que quando eu encosto, pronto, dormiu, roncou. E às vezes eu fico até com vergonha. Mas eu quero louvar, eu quero agradecer ao Senhor, porque Ele é a minha segurança. E que eu possa descansar, irmãos, verdadeiramente. Estou falando porque é o que eu passo. Eu não vou subir aqui e mentir. Nossa, eu dormi a noite, não dormi nada, irmãos. Bebi água, levantava de 2 em 2. Mas é o Senhor que é a minha segurança, a minha fortaleza, o nosso escudo, o nosso broquel. E que a gente continue orando, colocando o nosso pedido no caderno, na taça de pedidos aqui no altar. E a gente crê que o Senhor Jesus está com a gente, que a gente está ali, ó, sendo protegida por Ele. Como diz aqui, essa parte é linda, o 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Essa parte me lembra o quê? A mãe, né? Sempre está ali protegendo, igual uma galinha, né, que protege os pintinhos. É assim que o Senhor faz com a gente. Ele está ali, ó, com as asas dele enormes, com a mão dele enorme, nos protegendo. Por onde nós passarmos, e que a gente possa estar colocando os nossos pedidos, as nossas petições e já os nossos agradecimentos, que são as ações e graças ao Senhor.
E eu creio que tudo passa, irmãos, tudo passa, tudo vai se ajeitando, o Senhor Jesus vai colocando tudo no lugar. Que a gente possa estar orando por cada cadeira dessa que hoje se encontra vazia, mas amanhã vai ter uma pessoa em cada cadeira dessa. Que o Senhor Jesus envie essas pessoas, nos use para essas pessoas que estão sedentas da palavra, porque a gente já foi escolhido por Ele. E Ele tem muitas pessoas que Ele está escolhendo também para participar da salvação, da cura, da restauração, da libertação. Que a gente possa estar orando pela nossa parentela que ainda não se encontra na presença do Senhor. Fala que tem Deus no coração, mas precisa estar ali, ó, à frente, ali com o Senhor Jesus, caminhando com Ele, ceando com Ele. Glórias a Deus. Acho que esses louvores já, a palavra de abertura, os louvores, a gente já recebeu aquela força do Senhor, né? E nós já esquecemos tudo que temos passado lá fora. Quero pedir à igreja que possa abrir nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Amém? Amém. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49. O título aqui é Davi encontra-se com os gigantes e mata-o. Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com a pedra e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou da bainha e o matou e lhe cortou ela a cabeça, vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. A igreja pode se assentar. O Senhor, quando me deu esse versículo, esse capítulo para estudar, a gente sempre se remete a Davi como um homem segundo o coração de Deus. A gente sempre remete a Davi como um rei campeão, aquele também que errou. Mas a gente quase... Ele derrubou o gigante, né? Isso aí todo mundo fala. Ele derrubou o gigante, que acertou uma pedra. Realmente ele fez isso. Aí às vezes a gente pensa e olha para circunstâncias terrenas e o ser humano, ele quer botar uma pessoa como governador, como alguma posição forte, alta, uma pessoa bem estudada, uma pessoa bem preparada, uma pessoa assim com uma conduta ilibada, aquela coisa que um ser humano e nós terrenamente pensamos. Mas o Senhor não. O Senhor escolheu o menor da casa. O Senhor escolheu aquele lá que estava sozinho, que ninguém dava nada por ele. E Ele também tem nos escolhido da mesma forma. O Senhor, Ele tem nos preparado. Aí eu fiquei pegando a palavra, lendo, e fiquei pensando, meu Deus, há vários outros pastores também. O Senhor fez isso com Moisés. Moisés, ele era príncipe, depois ele foi pastorear o rebanho de Jetro, do sogro dele. E ali também o Senhor estava trabalhando nele para que ele pudesse conduzir o povo pelo deserto. Porque ele aprendeu ali com as ovelhas, tendo cuidado com elas, amando elas, transformando às vezes em uma pessoa de segurar e guardar e proteger aquelas ovelhas dos riscos, dos animais, delas serem mortas, delas serem perdidas. E outros também. Jacó também foi pastor de ovelhas, do rebanho de Labão. Aí eu falei, Senhor, o Senhor quer falar alguma coisa, né? Quer falar alguma coisa. Amós também, depois eu descobri que Amós também. Falei, meu Deus, o Senhor quer falar alguma coisa. E eu descobri o que o Senhor quer falar. O Senhor quer dizer pra gente que a gente pode estar passando, igual Davi, sozinhos, e por mais que a gente conte com a oração de todos, há momentos, lutas e coisas que nós passamos que só o Senhor e nós podemos palestrar e entender. Às vezes passamos por situações que atravessam anos e não compreendemos ela.
E talvez Davi lá, nos pastos também, ele não estava compreendendo nada. Porque ele confiou no Senhor, ele acreditou no Senhor, mas ele não sabia os planos do Senhor. Mas, quando a gente vê na palavra do Senhor que aquele exército que estava preparado e lutava várias guerras, vencia a maioria das guerras, e aquele gigante que era a afronta, que deixou aquele exército com medo, e veio aquele menininho franzino, pequenininho, e com uma autoridade, porque a autoridade que Deus deu para Davi, eu olho que foi uma autoridade espiritual tão grande que ele nem poderia perceber que ele não ia conseguir matar esse gigante. Só que ele não olhou para si, para a incapacidade dele, para a limitação dele. Ele confiou no Senhor, porque ele diz que o filisteu, o gigante, ele estava afrontando o exército do Deus vivo. Mas aqueles homens que já estavam há muito tempo sabendo lutar, eles não enfrentaram o gigante, eles se acovardaram. E Saul ainda tentou colocar a armadura dele para Davi, tentou vestir a armadura dele em Davi. Irmãos, há armaduras que não adianta ninguém nos dar. Somente nós é que vamos ter a capacidade e a condição de lutar as guerras que nos são propostas. Porque assim como Davi estava derrubando aquele gigante, o improvável, onde todos olhavam que os que eram os fortalecidos, os que tinham experiência, não conseguiram enxergar a grandeza de Deus, porque eles lutavam, mas muitos ali no exército não conheciam a Deus de verdade. Mas Davi conhecia. E ele conheceu na solidão de estar nos pastos, porque ele só tinha as ovelhas. E o Senhor lapidou ele para que ele tivesse a autoridade, a audácia, a ousadia de, por mais que aquele gigante enorme estava diante dele, afrontando, ele foi lá, com aquele estilinguezinho, né, a funda, né, e as pedrinhas. E a gente pensa assim, às vezes, nós estamos enfrentando gigantes que eles nos assolam, nos dão medo, nos entristecem, nos preocupam. Parece que nós não vamos conseguir vencê-los. Mas se nós tivermos o mesmo pensamento de Davi, que é a ousadia, é o fortalecimento, é a confiança no Deus que ele serve. E nós também temos que ter essa confiança. Que por mais que nós estejamos passando batalhas, lutas, afrontas, porque o inimigo também nos afronta, nós temos um inimigo que nos afronta, nós temos nós mesmos que nos sabotamos muitas das vezes, mas aquele problema que parece aos nossos olhos grande, difícil, que não vai resolver, nós temos um Deus que pode resolver tudo isso. E Ele espera de nós a ousadia, o fortalecimento na fé, a busca, a obediência, a renúncia. Porque se nós olharmos, muitos gostam do Antigo Testamento. Eu também gosto, porque eram sinais assim que era, falava assim, desce fogo no céu, pá, descia. Faz isso aqui, não vai chover, não vai chover, vai chover, vai chover. Só que a gente não se atenta que hoje em dia nós temos o nosso Senhor Jesus que veio para nos dar muito melhor do que aqueles sinais, nos dá a vida eterna. E às vezes, e muitas das vezes, esses problemas que têm assolado a nossa vida, que persistentes, que parecem que não vão acabar, eles estão nos favorecendo para que nós venhamos a tomar uma posição, para que nós venhamos a renunciar ao nosso eu, porque pela força do nosso braço, pela nossa inteligência, pelo nosso estudo, nós somos incapazes, nós somos improváveis, nós somos pequenos. A gente vê as coisas que o mundo nos mostra, que as pessoas que têm poder, as pessoas que têm ensino, elas são as mais fortes, mas não. O Senhor veio falar aqui na palavra dele, que forte era aquele menino que foi lapidado lá nos pastos. E nós estamos sendo lapidados também pela palavra dele. Esses problemas que nós estamos passando é para nosso ganho, é porque aparentemente parece que é para nossa perda.
Mas tudo isso que nós estamos passando é breve e momentâneo. Como foi para Davi. Ele foi lá, tacou a pedra na cabeça do gigante, aquela pedrinha, porque imagina a testa do gigante, né? Tem gente que já tem a testa grande. Mas vocês imaginam que a gente tem que começar a ler a palavra se colocando lá no contexto. Eu fico imaginando um menininho franzino, um gigante imenso, com um textão imenso, e ele foi lá e tacou uma pedra. E essa pedra cravou. A gente sabe que não foi a força de Davi. A gente sabe que foi Deus. E é Deus na nossa vida também. Então a gente tem que parar de olhar para as nossas circunstâncias que temos passado. Parar de murmurar. Compreender a grandeza do sacrifício de Jesus por nós. Para nos dar a vida eterna. Para nos mostrar que o que é grande nesse mundo não é nada. As pessoas correm atrás de tesouros, as pessoas correm atrás de bênçãos e de nome, de renome, de bens. Mas isso tudo passa. Porque a palavra nos mostra que nós vamos pisar nisso que hoje em dia o ser humano briga. Então, o que eu quero falar com os irmãos, é o que o Senhor também veio falar para mim, é que às vezes a gente está passando situações como esses grandes nomes da Bíblia. Pastoreavam. Era escuro, não tinha celular, não tinha nada. Imagina você estar num campo cheio de ovelha, na escuridão, com a sua bolsinha de água, com a sua roupinha, um frio, não tinha facilidade nenhuma. E a gente está reclamando muitas das vezes, mas a gente está na nossa cama quentinha, a gente tem celular para pegar a Bíblia, nem Bíblia eles tinham. A palavra de Deus ainda não estava ali com Davi, mas ele foi forjado e nós estamos sendo forjados. Irmãos, não há problema nessa vida que o Senhor não venha nos dar vitória. E às vezes ele está forjando a gente como ele forjou Davi. E aí eu vi, que eu até anotei aqui, na parte de 45 e 46. 45 e 46. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e lança, e com escudo. Olha bem, o cara era imenso e ainda vinha com isso tudo. Veio com isso tudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, isso, irmãos, foi antes dele tacar a pedra. Isso aqui foi antes dele tacar a pedra. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Foi antes de tacar a pedra, tá, irmãos? Olha a ousadia desse menino. Nós temos que começar a olhar os nomes da Bíblia, não querendo só a vitória deles, não. É olhar para eles e ver eles como exemplo para que a gente possa fazer na nossa vida, no nosso dia a dia. Antes de tacar a pedra, Davi já estava declarando o que ele ia fazer com aquele gigante. E às vezes a gente passa por um problema e fica entristecido, mimizento, brigando com as coisas, descontando nas pessoas que estão ao nosso redor. Ah, hoje não vou orar mais não. Ah, Deus não me deu isso aqui, hoje não vou orar não. Ah, mas Senhor, não sei o que está acontecendo. Imagina se Davi fosse parar para olhar a toda a situação do contexto. Ele não ia fazer o que ele fez. E nós estamos sendo exigidos pelo Senhor a mudar as nossas atitudes e crer no que Ele tem falado. Porque nós temos acesso à palavra do Senhor. Ela está aqui. A gente tem que começar a olhar para ela, entrar nesse contexto e colocar essa força aqui, ó, daquele menino Davi em nós. Nós precisamos derrubar esses gigantes. Mas esses gigantes, eles não vão ser derrubados se nós estivermos dormindo, murmurando, entristecidos, reclamando, ingratos, colocando os nossos olhos onde não devemos colocar, buscando coisas terrenas. Porque o nosso maior gigante, irmãos, não são esses problemas que nós estamos passando diariamente, não. O nosso maior gigante é a preservação da nossa salvação.
Porque não adianta nada a gente correr, combater o bom combate e às vezes quando está perto nós abandonarmos por causa de um problema, de uma situação, de uma resposta que está demorando, de um milagre que a gente não está enxergando, mas a gente não enxerga os incontáveis livramentos e bênçãos que nós temos vivido. Então Davi, ele foi grato ao Senhor, e eu creio que nós também somos, pelos pastos que ele viveu. Hoje em dia, a gente teria coragem de enfrentar um leão? Não. A gente teria coragem de enfrentar um urso? Não. Um gigante? Mas a gente enfrenta, irmãos. A gente enfrenta, às vezes, uma doença. A gente enfrenta, às vezes, uma escassez. A gente enfrenta tantas coisas que têm se levantado sobre as nossas vidas e como Davi não compreendemos. Mas nós temos que aguardar no Senhor e confiar no Deus que servimos. Obedecer ao que Ele está nos mostrando. Ter a ousadia, a fé, ter o renovo, ter a submissão. A gente tem que começar a buscar, abrir as Escrituras, nos fortalecer. E é o que a gente tem aprendido aqui. Nós temos aprendido que do altar, com a palavra, diz quem quer que seja que entre aqui, e as orientações que nós temos com a bispa, é a gente buscar na palavra, porque, irmãos, se não for a palavra de Deus, nós não vamos conseguir perseverar, caminhar, lutar. Nós temos que ir de fé em fé, de força em força, de palavra em palavra, de renúncia em renúncia, se enxergar, buscar, perguntar ao Senhor o que Ele quer de nós, para que seja feita a vontade dEle. Um exemplo, a bispa recebeu a orientação do Senhor para que nós viéssemos a nos ungir e declarar Filipenses 4, 6 e 7. Irmãos, façamos. O meu sono melhorou. Não vou dizer que eu durmo igual uma bebezinha, não. Eu também acordo. Mas nós temos que crer. E Davi creu. Davi tinha um relacionamento. Porque às vezes a gente olha para Davi e ele é declarado e falado como um homem segundo o coração de Deus. E ele é. Porque o relacionamento dele começou lá, sozinho. E o Senhor está pedindo para a gente ter um relacionamento com Ele, de intimidade profunda, de níveis que a gente ainda não alcançou. Porque se a gente quer grandes vitórias, a gente tem que ter grandes renúncias. Se a gente quer ter grandes respostas, nós temos que nos colocar como filhos, como servos, como obedientes, como praticantes, como ouvintes. E eu coloquei aqui que Davi foi ousado, firme e posicionado diante do gigante. Que nós devemos também ter essa mesma atitude, nos colocarmos firmes, posicionados diante dos gigantes que temos enfrentado nas nossas vidas. A palavra do Senhor às vezes nos mostra normas rígidas, mas que quando nós conseguimos entendê-las, começamos a compreender os planos do Senhor sobre as nossas vidas. Que nós tenhamos disciplina, fé, força. Nós temos que ser assim. Mesmo que improváveis, incapacitados, limitados aos olhos dos humanos e daqueles que nos conhecem, da nossa família, o Senhor conhece o nosso valor e espera de nós a obediência. Que nós venhamos a resistir, perseverar, buscá-lo, não abandoná-lo por nada, por ninguém e nem por nenhuma situação. Pois no futuro nós já veremos lutas para enfrentar, mas que essas lutas nós estamos ganhando bagagem, ensino e sabedoria nessas pequenas batalhas que nós temos enfrentado. Que o conhecimento no Deus que servimos nos dá condições de enfrentar gigantes das lutas diárias, vencendo dia após dia a apostasia, a negligência, a desobediência, a malcriação que muitas das vezes nós fazemos com o Senhor, a ingratidão. Irmãos, nós podemos
derrubar todos esses gigantes e depende de nós. Nós recebemos oração dos irmãos quando entramos num propósito, em unidade. Nós sabemos que nós temos o anjo do Senhor, que agora é a nossa bispa, intercedendo por nós, mas também nós temos que nos posicionar, colocar a nossa vida verdadeiramente no altar do Senhor, sem dúvida, sem incredulidade, sem impaciência. É fácil? Não, não é. Eu também passo por problemas que... Só um problema que nós passamos já tem 3 anos. A gente compreende? Não. Mas também tem dedo nosso, da nossa teimosia, das vezes a gente não ouvir a palavra de Deus, da gente não perguntar ao Senhor. Que o Senhor possa nos dar ousadia para que nós possamos ser como Davi, pequenos, mas grandes nas atitudes, porque as lutas estão aí, mas nós sabemos que nós venceremos, não pela força do nosso braço, não pela força do nosso entendimento, não porque temos bens, não porque somos mais altos, mais fortes, mais bonitos, mais ricos, mas porque nós temos um Deus, que é o Senhor dos exércitos, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o general de guerra. Esse é o nosso Deus. E que nós possamos confiar que nós temos um Pai que nos olha com todo carinho e amor e espera de nós a nossa conduta diferenciada, porque já nós estaremos com o nosso Deus, nós estaremos com Jesus, nós estaremos na terra que Ele nos prometeu, aquela terra onde não vai haver dor, não vai haver choro, não vai haver sofrimento, não vai haver fome, não vai haver violência. Já pensaram nisso? Que bênção que vai ser, que gostoso que vai ser nós vivermos com Jesus. Não vamos mais derramar essas lágrimas que nós temos derramado. Então, irmãos, cabe a nós, e é para mim também, cabe a mim também, cabe a nós, sermos ousados, intrépidos. Nosso bispo era assim. Ele era desse jeito. E nós temos que ser assim, ousados. Não deixe que o problema venha abafar a sua fé. Não deixe que a circunstância venha tirar o foco. Que nós possamos entrar na nossa casa todos os dias, olhar para as circunstâncias e declarar que esse gigante cairá. Porque antes da gente tacar a pedra, a gente tem que ter a fé para ver aquela pedra encostar na testa daquele gigante e derrubar ele. E Davi ainda finalizou o gigante. Porque a gente também não tem só que jogar a pedra nele, não. Tem que finalizar. Ó, aqui não, aqui na minha casa não, na minha família não, os meus filhos não. Então nós temos que finalizar. Porque às vezes as pessoas falam, nem tudo é inimigo. Sim, eu sei que nem tudo é inimigo. Mas ele quer que a gente caia. E ele vai fazer de tudo. Naquele tempo, era o gigante para Davi, era o mar vermelho para aquele povo, era o deserto que fez a murmuração, o povo perecer no deserto. Mas nós não somos aquele povo não, irmãos. Porque às vezes a gente fala assim, aquele povo, mas às vezes quando a gente começa a murmurar, a gente fica igual aquele povo. Mas nós não podemos ser assim. Nós não podemos murmurar, nós temos que ter bom ânimo, nós temos que ter força, nós temos que compreender que por mais que toda situação ela possa nos parecer desfavorável, impossível, para o nosso Deus isso não é nada. Ele é o Deus da impossibilidade, Ele é o Deus da nossa incapacidade. Ele é Deus, mas Ele só vai agir quando a gente começar a colocar Ele como Deus. Não como garçom, não como um curandeiro, não. Ele vai dar saúde. Nós temos que declarar, já estamos curados. Ele vai dar a restauração da nossa família. Você já tem que colocar na sua casa, lá tem foto da sua família. Senhor, restaura a minha família. Senhor, traz aqueles que estão de longe. Senhor, cuida deles, trabalha no coração deles. A gente tem que fazer as coisas doidas que às vezes nós aprendemos do altar, ou que o próprio Espírito Santo nos direciona, irmãos. Porque nós temos que ter uma fé doida, porque senão a gente não vai suportar. Porque o mundo, ele não quer saber, não.
O mundo, para eles, o mais importante, o melhor é quem tem dinheiro, quem tem posição. Mas para o nosso Deus, não. É para quem tem sinceridade, é para quem tem busca, é para quem tem renúncia. É para quem olha para si e fala, Senhor, eu não sou nada, nada. Eu sou um trapo de imundície. Eu sou incapaz. Se for pela força do meu braço, eu já era. A gente tem que colocar isso nos nossos lábios em rendição ao Senhor. Porque Ele já sabe disso tudo, mas Ele gosta de ouvir quando a gente se rende a Ele. É difícil, às vezes, a gente olhar para a gente e dizer assim, eu acho que eu não tenho problema nenhum, não. Acho que eu não faço pecado nenhum, não. Todos nós pecamos. Todos nós. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Mas que nós venhamos a nos santificar. Que nós venhamos a buscar agradar o nosso Deus. Porque assim também era conosco quando nós tínhamos, por exemplo, meu pai, quando eu tinha meu pai. O que ele fazia? Você vai ganhar isso, isso. Mas para você ganhar, você tem que obedecer sua mãe, você tem que se comportar e você tem que passar na prova. Lá no final do ano eu quero ver seu boletim, tem que estar aprovada. Nós também temos que estar aprovados. Nós também temos que obedecer ao nosso pai. Nós também temos que mudar, obedecer, caminhar, parar de murmurar, parar de reclamar, dormir. Não é nem dormir fisicamente não, irmãos. É dormir na fé. A gente tem um manual maravilhoso. Um manual de conduta. E quando a gente desobedece ao que o Senhor tem nos dado como direção, a gente também paga o preço. Mas a palavra de hoje para nós é que não há gigante nenhum que o nosso Deus não possa derrubar. Não tem. Irmãos, vamos ser como Davi. Não só aquele Davi que era rei, não. Mas se a gente pegar as escrituras em Salmos, você vê como ele era indignado. Os salmos dele eram aquelas coisas, que os meus inimigos quebrem os dentes, que eu não sei o que você quer lá. A ousadia continuou com ele, porque lá atrás o Senhor trabalhou nele. E o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Nenhum gigante vai prevalecer contra nós. Nós vamos ver o Senhor agindo e trabalhando nas nossas vidas, ao ponto de nós subirmos nesse altar para testemunhar aquilo que nós temos pedido ao Senhor há tanto tempo, mas que às vezes não compreendemos que o tempo é dele, a vontade é dele, e que se cumpra a vontade dele sobre as nossas vidas. É essa palavra que eu queria deixar para os irmãos. Pai do Senhor, os irmãos, acho que por tudo que foi dito aqui, irmão, acho que deu para cada um de nós assimilar, né? É tanto gigante que se levanta nas nossas vidas, né? A gente vê que toda hora tem uma situação diferente, né? Como a irmã falou, se nós quisermos, irmão, combater isso, nós temos que colocar a nossa fé em ação, ser ousado, né? E entender através da tua palavra, né, que Deus deixou para nós, né, irmão? Então nós temos que exercitar e só dessa maneira mesmo que nós vamos combater, irmão, porque a situação tá difícil, né? Nós temos o Senhor, né, que tem nos dado força a cada dia, né, irmão? A cada noite, a cada manhã tem nos colocado de pé. É a situação que a gente enfrenta, então nós temos que se firmar cada dia nós com o Senhor, irmão. Agradecer por essas portas abertas, né? Por cada um de nós que temos entrado, por aqueles também que não entenderam, que nós queremos orar ao Senhor que eles possam retornar à tua casa, né? Que o Espírito Santo de Deus venha tocar em cada um, Senhor, nessa noite, para que nós possamos aqui estar reunidos a cada dia, né? Na presença do Senhor. Já a nossa irmã, né? Nos ajudar em oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor amado, te agradecemos, meu Pai, pela palavra. Meu Pai, te agradecemos pela orientação, meu Pai. Sabemos que vamos sair daqui diferente, Senhor. Sabemos que vamos sair daqui, Senhor, conforme o Senhor quer, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor. Eu apresento, meu Pai, cada pedido e cada nome que aqui se encontra, meu Pai. São vidas, meu Pai, vidas que precisam do Senhor. Vidas, meu Pai, que nesse momento pode estar, meu Pai, por esse mundo aí afora, Senhor. Sem direção, sem rumo, sem saber o que fazer de suas vidas. Muitos se encontram, meu Pai, em um leito de um hospital. Muitos se encontram, meu Pai, nesse mundo, Senhor, fazendo a vontade, Senhor, da carne.
Mas entregamos, meu Pai, essas vidas nas tuas mãos, porque sabemos que só o Senhor pode mudar essa situação. Só o Senhor pode trazer a cura, a libertação, a transformação, a restauração. Meu Pai, entregamos nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor é esse Deus que foi falado aqui, Senhor. Então te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor. Pelo amor, pelo carinho, pelos livramentos. Meu Pai, muito obrigado, Senhor. E te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, né? Grandes coisas fará o Senhor no nosso meio. Amém? As nossas ofertas nessa noite, né? Soberano Deus eterno Pai, obrigado por mais um dia qual fez o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, teu filho, nessa noite, em nome de Jesus, apresentando os dizimistas e ofertantes da tua casa, Senhor. Que o Senhor venha fazer prosperar as obras das nossas mãos, Senhor. Que o Senhor venha enviar colaborador, Senhor, para cada um dos teus filhos, Senhor. O Senhor sabe que nós precisamos e necessitamos, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, que nós podemos honrar, Senhor, cada dia com o nosso compromisso. Nós apresentamos a Ti nessa noite, os dizimistas e ofertantes, tira o olho grande, inveja, Senhor. Arranca essa mão, muitas das vezes está segurando para os nossos projetos não andar, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha tocar agora, Senhor, por cada finança, Senhor, de cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Que nós venhamos obter a resposta da tua parte, Senhor. Não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor, meu Pai. Apresenta a Ti nessa noite os dizimistas e ofertantes da tua casa. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos fazer a oração final, né? Depois nós depositamos ali, amém? Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui nessa noite, em nome de Jesus. Viemos apresentar nossas vidas, Senhor, nas suas mãos, Senhor. Abençoa cada irmão que entrou por essas portas, Senhor. Creio que nós iremos sair diferentes, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a nossa bispa, toma a tua filha, Senhor, nas suas mãos, Senhor. Toca nela agora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Vai renovando, Senhor. Vai restaurando, Senhor, a cada dia, Senhor. Toma os netos, os genros, Senhor. Toma o lar dela nas suas mãos, Senhor. Vai abençoando cada família lá naquele quintal representado, Senhor. Toma aquela rua, aquele bairro, em nome de Jesus. Toma, Senhor, a casa de cada um morador aqui, Senhor, desse lugar, Senhor. Toma nossos filhos, nossos netos, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar nos nossos filhos, Senhor. Nas nossas parentelas, qual não conhece o Senhor, meu Pai. Que eles venham sentir o desejo de Te buscar, Senhor, a cada dia, Senhor. Uma rua Araruama, Senhor, nas suas mãos. Toma os vizinhos da direita, da esquerda, Senhor. Toma os bairros de Bangu, essas comunidades, Senhor. Toma o Silvinho, o dono desse imóvel, Senhor. Toma a esposa, a filha, toma o lado dele nas suas mãos. Visita aqueles que estão leitos e hospitais, sensação de cura, libertação, Senhor. Toma, Senhor, as comunidades, Senhor, nas suas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Visita aqueles irmãos também a qual não tiveram aqui hoje, Senhor. Que o Senhor venha guardar, venha livrar de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Toma as parentelas deles também, de longe e de perto, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, toma essa rua nas suas mãos, Senhor. Repreenda todo o mal que tem sido lançado nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Acampa essas ondas ao redor, Pai, desse lugar, em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor pelo culto, pela palavra, pelo louvor, Senhor. Que nós viemos sair daqui da Tua casa renovado, Senhor, através do Teu Espírito e da Tua palavra, Senhor, a qual o Senhor tem nos ensinado a cada dia, Senhor. Assim eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Deus, estenda as suas mãos, irmãos. E que nós possamos, né, irmão, essa nova semana que se inicia, né? Nós possamos derrubar cada gigante que vem sobre as nossas vidas. Cada dia, irmãos, nós temos uma peleja, mas o Senhor tem, né? Pode parecer que não, mas todos os dias o Senhor tem trabalhado, né, nas nossas vidas e tem eliminado tudo aquilo que tem trago perturbação sobre as nossas mentes. É tudo no tempo do Senhor. E eu creio que o Senhor, como tem trabalhado na minha vida, tem trabalhado na vida de cada um dos irmãos. Creia somente, irmãos, não se desespere. Coloque a palavra do Senhor na sua mente, no seu coração. Mantenha a sua confiança nele. Entregue tudo a ele, irmãos. Entregue tudo nas mãos do Senhor. E fale com ele: Senhor,
Eu nada sou sem ti. Eu creio que o Senhor está trabalhando nessas causas o que tem afligido a minha alma. Estamos lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, para nós falarmos com o Senhor em oração e súplica tudo aquilo que tem afligido nossos corações e louvarmos a Ele, falarmos das coisas boas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Temos que declarar todos os dias, irmãos, aquilo que o Senhor tem feito, olhar pela manhã, agradecer a Deus pelo dia que Ele te concedeu, entregar a sua casa nas mãos do Senhor, crendo, Senhor, Pai, nesta manhã eu declaro as coisas boas que o Senhor tem feito na minha vida. Eu posso enxergar, eu posso andar, eu posso falar, eu posso caminhar para a sua casa, eu posso ler a tua palavra, eu posso louvar a ti com a minha voz, Senhor, nada pode me impedir. Então declare as coisas boas, irmãos, que o Senhor tem feito, e as demais coisas o Senhor há de acrescentar. Creia somente na palavra, descansa no Senhor e tenha o sono do justo, como diz a palavra do Senhor. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Lendo as suas mãos, vamos receber a bênção do nosso Pai a cada dia, crendo em tudo que o Senhor tem falado conosco neste lugar. Glórias a ti, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Que tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus.